Me disseram para nunca dizer Bloody Mary em frente ao espelho. Acabei de descobrir o motivo horrível disso. Todo mundo conhece o jogo. Fique em um banheiro escuro, acenda uma vela, diga o nome dela 3 vezes enquanto olha para seu reflexo. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Quando criança, eu tinha terror até de pensar em fazer isso. Minha prima mais velha me contou em uma festa do pijama, quando eu tinha 7 anos, que uma garota da escola dela tentou e o rosto dela derreteu. Acreditei completamente. Por anos, eu nem olhava para espelhos em luz fraca. Se precisasse usar o banheiro à noite, mantinha meus olhos no chão, fazia o que precisava e saía sem olhar para cima. Meus pais achavam que eu estava sendo dramática. Eles não tinham ideia de que eu estava genuinamente convencida de que dizer aquelas palavras convocaria algo real, algo que me machucaria. Tenho 32 anos agora e ainda não consigo me livrar completamente daquele terror de infância. Até escrever o nome dela me dá arrepios. Mas estou escrevendo isso porque o que aconteceu há 3 dias provou que cada medo que tive quando criança era justificado. Mais do que justificado. Eu só não entendia como realmente funcionava. Nenhum de nós entendia. Achávamos que era sobre convocá-la. Estávamos errados. É muito pior do que isso. Preciso voltar atrás e explicar como isso aconteceu. Minha melhor amiga, Natalie, tem uma filha de 12 anos chamada Iris, que estava fazendo uma festa do pijama de aniversário. Natalie perguntou se eu podia supervisionar, porque precisava trabalhar no turno da noite no hospital, e o ex-marido dela estava fora da cidade. Eu disse que sim, porque sou madrinha de Iris, e realmente gosto de passar tempo com ela. Ela é uma garota legal, inteligente, engraçada, ainda não muito obsedada com o celular. A festa deveria ter 6 garotas, mas uma cancelou em cima da hora, então acabou sendo 5. Iris e suas 4 amigas mais próximas da escola. Elas passaram as primeiras horas fazendo coisas normais de festa do pijama, assistindo filmes, comendo pizza, pintando as unhas em cores que machucavam meus olhos. Por volta das 23 horas, elas começaram a ficar com aquela energia específica e agitada que acontece quando crianças ficam acordadas além da hora normal de dormir. Foi quando uma delas, uma garota chamada Zoe com aparelho e óculos, sugeriu que jogassem Bloody Mary. Eu estava na cozinha limpando caixas de pizza quando ouvi elas falando sobre isso. Cada célula do meu corpo queria marchar até aquela sala e acabar com isso imediatamente. Dizer absolutamente não, que era perigoso e estúpido e que precisavam escolher outro jogo. Mas me segurei porque o que eu ia dizer? Que eu, uma adulta de 32 anos, estava com medo de um jogo de criança? Que genuinamente acreditava que algo ruim aconteceria? Fiz um acordo comigo mesma. Caminhei até a sala e muito casualmente disse que talvez devessem escolher outra coisa para jogar, sabe? Porque era tarde e Natalie me mataria se alguém se machucasse ou ficasse assustada. Todas me olharam como se eu fosse a adulta mais sem graça que já existiu. Iris realmente revirou os olhos para mim. Não é real, ela disse naquele tom perfeito de menina de 12 anos, aquele que faz você se sentir antiga e estúpida. Todo mundo sabe que é só um jogo para assustar as pessoas. As outras garotas concordaram. Uma delas, Madison, disse que a irmã mais velha tinha feito em uma festa e nada aconteceu. Outra garota, Petra, disse que tentou sozinha no mês passado e estava bem. Todas estavam me olhando como se eu estivesse sendo ridícula por sequer sugerir que poderia ser uma má ideia. E aqui é onde cometi meu primeiro erro. Não queria ser a adulta sem graça que estraga a diversão. Não queria que Iris ficasse envergonhada na frente das amigas. Então disse, tudo bem, mas vou ficar bem do lado de fora da porta do banheiro o tempo todo. Se alguém ficar assustada demais, tem que sair imediatamente. Elas concordaram com meus termos enquanto mal escondiam a diversão com o quão paranoica eu estava sendo. Assisti elas entrarem no banheiro de baixo, todas as 5 se apertando no espaço pequeno. Iris tinha uma vela da coleção de aromaterapia da mãe dela. Zoe apagou as luzes. Fiquei no corredor com a porta entreaberta, meu coração batendo mais forte do que deveria. Ouvi elas rindo no início, risada nervosa. Depois a voz de Zoe tentando soar assustadora. Bloody Mary, mais risadas. Madison se juntou. Bloody Mary. As vozes delas estavam ficando mais confiantes, transformando em piada. Estavam fazendo graça de quão não assustador era. Então, todas as 5 disseram juntas, alto o suficiente para eu ouvir claramente no corredor. Bloody Mary. Silêncio. Contei até 10, esperando por gritos ou suspiros ou algo. Nada. Mais risadas. A luz acendeu e todas saíram tropeçando, falando uma por cima da outra sobre como nada aconteceu. Como era só um jogo estúpido que só criancinhas acreditavam. Como eu estava preocupada por nada. Me senti aliviada e meio boba. Elas passaram o resto da noite assistindo outro filme, antes de finalmente desmaiar por volta das 2 horas da manhã. Fiquei acordada, rolando no celular na sala de Natalie, verificando elas periodicamente. Todas as 5 garotas dormindo pacificamente nos sacos de dormir. Tudo estava bem, completamente normal. Fui para casa na manhã seguinte me sentindo boba sobre o quão ansiosa tinha ficado. Natalie me agradeceu por cuidar delas e disse que Iris se divertiu muito. Tudo parecia perfeito. Isso foi há 4 dias. Há 3 dias, Iris começou a se sentir doente. Natalie ligou naquela noite, preocupada, mas não em pânico. Disse que Iris estava reclamando de dor de garganta e tinha uma febre leve. Provavelmente só pegou algo na escola. Disse para ela dar meu carinho a Iris e me manter atualizada. Na manhã seguinte, Natalie ligou de novo. A voz dela estava diferente dessa vez. Tensa, preocupada.
A febre de Iris tinha disparado para 39 graus durante a noite. Mas essa não era a parte preocupante. A parte preocupante era o rosto dela. Natalie disse que havia essas marcas vermelhas aparecendo na pele de Iris, tipo arranhões. Mas não exatamente. Mas como... Ela pausou, lutando para descrever. Como se algo estivesse tentando escrever no rosto dela por baixo da pele. As marcas eram fracas, mas definitivamente estavam lá, formando padrões que não faziam sentido. Disse a Natalie para levar ela ao pronto-socorro imediatamente. Ela disse que já estava a caminho. Tentei empurrar para baixo o sentimento gelado se espalhando pelo meu peito. Crianças ficam doentes o tempo todo. Erupções aleatórias acontecem. Isso não estava conectado a nada. Não poderia estar. Mas então meu telefone tocou de novo, 1 hora depois. Era a mãe de Madison, Ashley. Alguém que eu mal conhecia. Estava ligando porque Madison tinha mencionado que eu estava na festa do pijama e Ashley estava tentando descobrir se alguma das outras garotas estava tendo os mesmos sintomas. Madison tinha acordado com febre e marcas estranhas no rosto também. Senti minha boca secar. Pedi para ela descrever as marcas. Ela disse que pareciam arranhões, mas quando tentou limpá-las, não saíam. Estavam debaixo da pele de alguma forma. Linhas vermelhas que pareciam estar formando letras ou símbolos. Disse que Iris tinha a mesma coisa. Disse que definitivamente deveriam levar Madison a um médico. Depois que desliguei, sentei no meu sofá encarando meu telefone, tentando me convencer de que isso era só coincidência. 2 garotas ficando doentes depois de uma festa do pijama não era tão incomum. Crianças compartilham germes. Talvez ambas tocaram em algo contaminado. Mas então me lembrei. 5 garotas estiveram naquele banheiro. 5 garotas disseram o nome dela. Liguei para Natalie de volta e perguntei se ela tinha ouvido de algum dos outros pais. Ela disse que a mãe de Zoe acabava de mandar mensagem fazendo as mesmas perguntas. Zoe estava doente também. Mesmos sintomas. Febre, marcas no rosto. Senti frio se espalhando pelo meu corpo inteiro. Perguntei a Natalie o que o médico disse sobre Iris. Ela disse que estavam fazendo exames, mas não tinham ideia do que estava causando. As marcas continuavam se espalhando, ficando mais escuras e mais definidas. Tinham dado algo a Iris para a febre, mas nada estava funcionando nas marcas. Os médicos estavam perplexos. Liguei para a mãe de Petra em seguida. Consegui o número dela com Natalie. Petra não estava doente ainda, mas eu precisava avisar. Precisava perguntar se ela tinha notado algo estranho. A mãe de Petra, Diane, atendeu no quarto toque. Antes que eu pudesse dizer algo, ela perguntou se eu estava ligando sobre as marcas. Meu estômago caiu. Ela tem também? Perguntei. A voz de Diane quebrou quando disse que sim. Disse que apareceram naquela manhã enquanto Petra estava tomando café. Simplesmente começaram a aparecer no rosto dela como tinta invisível se revelando. Petra estava aterrorizada e Diane estava levando ela para o pronto-socorro. Isso deixava uma garota. A 5ª garota, cujo nome eu de repente não conseguia lembrar. Liguei para Natalie de volta em pânico, pedindo o nome da última garota que tinha estado na festa. Ela disse que era Kennedy. Me deu o número da mãe. Liguei imediatamente. A mãe de Kennedy, Carol, atendeu parecendo assoberbada. Se está ligando sobre qualquer vírus que está circulando, Kennedy tem também. Estamos no hospital agora. Não conseguia respirar. Todas as 5 garotas. Cada uma que esteve naquele banheiro. Cada uma que disse o nome dela. O que são as marcas? Perguntei a Carol mesmo já sabendo a resposta. Não são marcas, Carol disse, a voz tremendo. São letras. Estão soletrando algo. Os médicos não conseguem explicar. Perguntei o que estavam soletrando. Carol ficou quieta por um longo momento. Então, Mary. As marcas estão soletrando o nome Mary repetidamente pelo rosto dela. Desliguei e imediatamente dirigi para o hospital onde Natalie disse que tinham levado Iris. Precisava ver isso com meus próprios olhos. Precisava entender o que estava acontecendo. A sala de espera do pronto-socorro era um caos. Encontrei Natalie sentada em uma cadeira, o uniforme dela amassado de usar por tempo demais. Ela olhou para cima quando me aproximei e vi o medo nos olhos dela. Está piorando, ela disse. As letras estão se espalhando. Me deixaram ver Iris porque eu estava listada como o contato de emergência dela. Nada me preparou para o que vi. As marcas tinham coberto a maior parte do rosto dela agora. Linhas vermelhas finas formando letras em uma escrita que não reconheci no início. Parecia antiga, quase medieval. As letras estavam levemente levantadas como cicatrizes e ainda estavam se espalhando, se movendo. Assisti em horror enquanto uma nova linha começou a se formar na testa dela enquanto eu estava ali. Iris estava acordada, mas sonolenta pela medicação. Ela me olhou com olhos vidrados e disse, ela está com raiva. Nós não acreditamos. Senti água gelada despejar pelas minhas veias. Quem está com raiva? Perguntei mesmo sabendo. Mary, Iris sussurrou. Ela está com raiva. Achamos que ela era um jogo. Uma médica entrou então. Uma mulher jovem que parecia exausta e confusa. Ela disse que consultaram dermatologia, doenças infecciosas, até trouxeram um especialista da universidade. Ninguém tinha visto nada assim antes. As marcas não eram erupção ou reação alérgica. Não estavam na superfície da pele. Estavam se formando por baixo, como se algo estivesse escrevendo no interior dos rostos delas e estava aparecendo através.
e estava apenas afetando as 5 garotas que estiveram na festa do pijama. A médica perguntou se eu sabia o que poderia ter causado isso, se havia algo incomum que aconteceu na festa. Pensei em contar, em explicar o que as garotas fizeram, mas o que eu diria? Que jogaram um jogo de criança e agora algo sobrenatural estava atacando elas? Ela acharia que eu estava louca. Saí do quarto de Iris e liguei para os outros pais. Combinei de todos nos encontrarmos na cafeteria do hospital. Precisávamos conversar sobre o que estava acontecendo. Quando vi todos juntos, pude ver o mesmo terror que eu sentia refletido nos rostos deles. Eram pessoas normais lidando com algo que não deveria ser possível. Expliquei o que as garotas fizeram na festa do pijama. Alguns dos pais já sabiam, outros me olharam como se eu estivesse louca. Ashley, a mãe de Madison, realmente riu. Um som curto e amargo. Você acha que um jogo de criança fez isso? Que Bloody Mary é real? Disse que não sabia o que achava. Mas 5 garotas disseram o nome dela, e agora 5 garotas tinham os mesmos sintomas impossíveis. Isso não podia ser coincidência. Carol, a mãe de Kennedy, disse baixinho que tinha feito pesquisa no celular enquanto esperava. Encontrou histórias, lendas urbanas, posts em fóruns de pessoas alegando que coisas similares aconteceram com elas, ou pessoas que conheciam. A maioria foi descartada como creepypasta ou escrita criativa, mas algumas tinham detalhes que combinavam com o que estava acontecendo com nossas garotas. As marcas, a febre, o nome se escrevendo na pele delas. E em cada história, piorava. Diane, a mãe de Petra, perguntou o que aconteceu nas histórias. Como terminou? Carol olhou ao redor para todos nós antes de responder. Não terminou bem. As marcas continuaram se espalhando até cobrir o corpo inteiro. Então, ela pausou. Então o quê? Natalie exigiu. Carol mostrou o celular dela, um post arquivado de fórum de 2011. Uma mulher descrevendo a experiência da filha depois de jogar o jogo. As marcas começaram no rosto e se espalharam durante 3 dias até cobrir cada centímetro da pele dela. Na terceira noite, o post dizia: a garota começou a gritar que alguém estava no espelho, que Mary estava vindo através. O post terminou abruptamente. Sem acompanhamento, sem resolução, só silêncio após aquela entrada final. Sentamos em silêncio horrorizado, processando o que lemos. Natalie disse que já tinha sido 2 dias desde a festa do pijama. Se aquela linha do tempo estava correta, tínhamos menos de 24 horas antes. Antes do quê? Antes de algo vir através do espelho por elas. Soava insano, mas as filhas deles tinham marcas impossíveis se espalhando pelos corpos. Explicações normais já tinham falhado. Ashley perguntou se alguém sabia como parar isso, se havia alguma forma de reverter o que tinha sido feito. Pensei de volta em toda a tradição de Bloody Mary que ouvi quando criança. Versões diferentes da lenda com regras diferentes. Algumas diziam que tinha que dizer o nome dela 13 vezes. Outras diziam 3. Algumas versões diziam que tinha que girar em círculo. Outras diziam que tinha que ter os olhos fechados. Mas nenhuma delas nunca falou sobre o que acontecia se você convocasse ela com sucesso. E nenhuma delas explicou como mandá-la de volta. A mãe de Zoe, Patrícia, que tinha ficado quieta esse tempo todo, de repente falou: minha avó era da Polônia. Ela costumava contar histórias sobre espíritos de espelho. Dizia que havia rituais para prendê-los, impedi-los de cruzar para cá. Todos viramos para olhar para ela. Que tipo de rituais? Natalie perguntou. Patrícia disse que não lembrava de todos os detalhes. A avó dela morreu quando ela era jovem, mas lembrava algo sobre sal e quebrar o reflexo, sobre destruir a porta antes do espírito poder usá-la. Não era muito, mas era mais do que tínhamos. Carol sugeriu que conversássemos com as garotas para ver se elas lembravam de algo incomum de quando fizeram, qualquer coisa que pudesse nos ajudar a entender o que estava acontecendo. Voltamos para cima para a ala pediátrica, onde estavam mantendo todas as 5 garotas agora. Tinham colocado elas no mesmo quarto para que a equipe médica pudesse monitorá-las juntas. Quando entramos, soube imediatamente que algo tinha mudado. As marcas tinham se espalhado mais. Agora cobriam os rostos das garotas completamente e estavam descendo pelos pescoços delas. Mas isso não foi o que me fez parar de respirar. Foi a forma como todas as 5 garotas viraram para nos olhar em perfeita sincronia. Os olhos delas estavam diferentes, vidrados e desfocados, como se estivessem olhando através de nós para algo mais. Ela está vindo, elas disseram juntas em vozes que não soavam exatamente como as próprias. Hoje à noite, quando a lua subir, ela está vindo através. Os pais correram para as filhas, tentando quebrar qualquer transe em que tinham caído. Mas as garotas só continuaram encarando o nada, as vozes monótonas e sem emoção. Chamamos o nome dela e ela respondeu. Abrimos a porta e a convidamos para atravessar. Ela esteve esperando por tanto tempo no escuro. Hoje à noite ela vai atravessar e nós vamos voltar. Uma troca justa. Senti minhas pernas enfraquecerem. Perguntei o que elas queriam dizer com voltar. As garotas viraram para me olhar então, todos os 5 pares de olhos focando em mim de uma vez. Para dentro do espelho, elas disseram. Para o escuro onde ela esteve, onde estaremos para sempre. A menos que... Elas pararam, os rostos mostrando o primeiro sinal de emoção, medo. A menos que o quê? Natalie estava chorando agora, segurando a mão de Iris. A menos que alguém tome nosso lugar, as garotas disseram. A menos que alguém mais atravesse em vez de nós. Alguém que sabe, alguém que assistiu. Estavam olhando para mim.
Todas as 5 encarando diretamente para mim. Senti meu coração martelando contra as costelas. Eu era a única que tinha estado lá. A única adulta que assistiu elas fazerem, que deixou elas jogarem o jogo, mesmo que todo o instinto me dissesse para pará-las. Isso era minha culpa. E de alguma forma elas sabiam. Ou ela sabia. Mary usando as vozes delas para me dizer o que tinha que acontecer. Os médicos entraram então, alarmados pela comoção. Verificaram os sinais vitais das garotas e tentaram fazer elas responderem normalmente. Mas as garotas tinham voltado para o olhar vidrado, não falando mais. As marcas continuaram a se espalhar pelos corpos delas. Puxei os pais de volta para o corredor. Precisávamos tomar uma decisão. Precisávamos fazer algo antes de hoje à noite, quando a lua subisse. O que quer que isso significasse. Ashley sugeriu que destruíssemos todos os espelhos nos quartos delas. Se Mary precisava de um espelho para vir através, eliminaríamos aquela possibilidade. Mas Patrícia balançou a cabeça. Disse que as histórias da avó dela mencionavam que o espírito poderia usar qualquer superfície reflexiva uma vez que a porta fosse aberta. Janelas, telas de celular, até água podia se tornar um portal. Não podíamos eliminar cada reflexo possível. Carol disse que deveríamos tentar o sal e quebrar o reflexo que Patrícia tinha mencionado. Era o único plano que tínhamos. Corremos para conseguir suprimentos. Sal da cafeteria do hospital, martelos emprestados da manutenção. Íamos quebrar cada espelho naquela sala e fazer linhas de sal nas portas. A equipe médica achou que tínhamos perdido a cabeça. Tentou nos parar, mas quando mostramos o que estava acontecendo com as garotas, a forma como as marcas estavam se movendo e se espalhando sozinhas, eles recuaram. Nos deixaram fazer o que precisávamos fazer. Cobrimos cada superfície reflexiva que pudemos encontrar. Colocamos lençóis sobre as janelas, desligamos os celulares e tablets delas, trouxemos um funcionário da manutenção que removeu o espelho do banheiro inteiramente. Despejamos linhas de sal através da porta e ao redor da cama de cada garota. Proteção antiga contra o mal, mesmo que não tivéssemos certeza se funcionaria. Enquanto trabalhávamos, não conseguia me livrar do sentimento de que estávamos perdendo algo, de que isso não era suficiente. O sol estava se pondo lá fora. As garotas tinham dito que ela estava vindo quando a lua subisse. Estávamos ficando sem tempo. Me encontrei parada ao lado da cama de Iris, olhando para baixo para essa criança que conhecia desde que nasceu. As marcas cobriam o rosto inteiro dela agora, soletrando Mary repetidamente naquela escrita estranha. Os olhos dela estavam fechados, mas podia ver os globos oculares se movendo rapidamente por baixo das pálpebras, sonhando ou vendo algo que não podíamos ver. Natalie ficou ao meu lado parecendo destruída. Deveria ter escutado você, ela disse baixinho. Quando você disse que não deveriam jogar, deveria ter te apoiado. Disse que não era culpa dela, mas ambas sabíamos que eu estava mentindo. Era minha culpa. Eu tinha estado lá. Eu deixei acontecer. E agora 5 crianças estavam pagando o preço pela minha covardia, por não querer parecer a adulta sem graça que acreditava em histórias assustadoras. A lua subiu às 20 horas e 37 minutos. Sei porque estava olhando o relógio, contando regressivamente para o que quer que fosse acontecer. No momento que o luar tocou as janelas, mesmo cobertas como estavam, algo mudou na sala. A temperatura caiu tão repentinamente que podia ver minha respiração. E todas as 5 garotas abriram os olhos de uma vez. Sentaram nas camas, se movendo em perfeita sincronização. As marcas nas peles delas estavam brilhando fracamente agora, pulsando com luz própria. Ela está aqui, elas disseram em uníssono. A porta está abrindo. Olhei ao redor freneticamente por qualquer superfície reflexiva que pudéssemos ter perdido, mas não havia nada. Tínhamos coberto tudo. Então como ela estava vindo através? Então vi. As bolsas de soro penduradas ao lado de cada cama, plástico transparente cheio de fluido, cada uma refletindo a sala em miniatura. 5 espelhinhos minúsculos que esquecemos. As bolsas de soro! Gritei. Tirem elas! As enfermeiras correram para a frente, mas era tarde demais. O fluido em cada bolsa começou a ondular e se mover sozinho. E no reflexo, podia ver algo que não estava na sala conosco. Uma figura, alta e magra com cabelo escuro longo cobrindo o rosto, parada atrás de cada garota, estendendo a mão com dedos que eram pálidos demais, longos demais. As garotas começaram a gritar. Gritos reais agora, não a voz monótona de antes. Estavam lutando contra algo, tentando se afastar de algo que só elas podiam ver. Os pais correram para a frente para pegar as filhas, mas no momento que tocaram nelas, recuaram. A pele das garotas estava congelante, fria o suficiente para queimar. Assisti em horror enquanto as marcas nas peles delas começaram a rasgar, não sangrando, mas abrindo, como se algo estivesse tentando empurrar através de dentro, tentando sair, ou tentando puxá-las para dentro. Ashley estava soluçando, tentando alcançar Madison. Patrícia estava gritando por alguém para ajudar Zoe. Diane tinha desabado ao lado da cama de Petra. Carol e Natalie estavam ambas tentando segurar as filhas, tentando impedi-las de serem puxadas para dentro do reflexo. Isso não podia estar acontecendo, isso não era possível. Mas eu estava assistindo acontecer. Assistindo 5 crianças sendo levadas por algo que deveria ter sido só uma história. E eu sabia o que tinha que fazer. Sabia o que as garotas tinham me dito antes. Alguém que sabe, alguém que assistiu. Alguém tinha que tomar o lugar delas. Empurrei passando pelos pais e equipe médica, caminhei para o centro da sala onde podia ver meu reflexo em todas as 5 bolsas de uma vez.
Vi aquela figura parada atrás de cada garota, alcançando elas com aqueles dedos longos demais. Pare! Disse, minha voz tremendo. Me leve no lugar! A sala ficou silenciosa. As garotas pararam de gritar. Tudo congelou como se alguém tivesse apertado pausa na realidade. A figura nos reflexos virou, todas as 5 virando para me olhar. E vi o rosto dela, ou onde o rosto dela deveria estar. Não havia nada além de cabelo escuro longo e escuridão atrás. Vazio, onde características deveriam existir. Eu estava lá, disse. Eu deixei elas jogarem. Não as parei mesmo sabendo. Se alguém precisa pagar o preço, deveria ser eu. A figura nos reflexos inclinou a cabeça, considerando. Então, lentamente, um dos reflexos falou. A voz veio de todo lugar e lugar nenhum, ecoando na minha cabeça mais do que nos meus ouvidos. Você não abriu nenhuma porta, não falou nenhum nome, não fez nenhum convite. Mas sou responsável, insisti. Estou me oferecendo. Deixe elas irem. Houve uma pausa longa e horrível. Então, muito bem. Uma aposta. Uma troca. Sua visão pela liberdade delas. Não entendi o que ela quis dizer no início. Então meus olhos começaram a queimar. Caí de joelhos, pressionando as mãos contra o rosto. Parecia que alguém estava despejando ácido diretamente nos meus globos oculares. Ouvi os pais gritando meu nome, mas não conseguia responder. Não conseguia fazer nada além de suportar a dor. Quando finalmente parou, abri meus olhos, ou tentei. Tudo estava escuro. Não a escuridão de uma sala sem luzes, a escuridão de nada. Escuridão absoluta. Não consigo ver, disse, minha voz quebrando. O que você fez comigo? As mãos de Natalie estavam nos meus ombros. Seus olhos. Ela ofegou. Não há nada lá. Só órbitas vazias. Senti meu rosto com mãos tremendo. Onde meus olhos deveriam estar, havia só pele lisa, como se meus olhos nunca tivessem existido, mas ainda podia senti-los de alguma forma. Ainda sentia eles se movendo em órbitas que não estavam mais lá. As garotas? Consegui perguntar. Elas estão bem? Natalie disse. Sim, as marcas estão desaparecendo. As garotas estão acordando, confusas, mas vivas, normais. Eu tinha salvado elas, mas o preço foi mais alto do que entendia. Natalie me ajudou até uma cadeira. Um médico veio me examinar, a voz cheia de choque e confusão com o que não deveria ser medicamente possível. Meus olhos não tinham sido removidos. Tinham sido apagados, como se nunca tivessem existido. Ele continuava dizendo que não era possível, mesmo encarando a evidência. Mas isso foi há 3 dias. Estou em casa agora, digitando isso no meu computador com software de conversão de fala em texto que ainda estou aprendendo a usar. Meus dedos encontram as teclas pela memória muscular e muitos erros que tenho que corrigir. As garotas estão todas bem, completamente recuperadas. As marcas desapareceram em horas depois da troca. Elas não lembram de nada sobre o que aconteceu no hospital. Acham que só pegaram intoxicação alimentar ou algo assim na festa do pijama. Os pais delas sabem melhor, mas decidiram não contar, deixá-las esquecer e seguir em frente. Eu não posso esquecer. Vivo em escuridão permanente agora, mas essa não é a pior parte. A pior parte é o que vejo na escuridão, porque eu vejo algo, não com meus olhos que faltam, mas com qualquer sentido que ela me deixou. Vejo reflexos o tempo todo, constantemente. Cada espelho no mundo se mostra para mim no escuro, e em cada um vejo ela parada, observando, esperando. Ela está no espelho do meu banheiro agora enquanto digito isso. Sei porque posso sentir a presença dela. Posso sentir a atenção dela em mim. Nunca vou escapar dela. Nunca vou parar de vê-la em cada reflexo que existe. Essa foi a troca. Minha visão pela liberdade delas. Mas ela não tirou minha visão. Ela mudou o que vejo. Agora vejo só ela, para sempre. O que não contei a ninguém no hospital, o que não consegui me forçar a admitir, nem para Natalie, foi que naqueles segundos finais, antes dos meus olhos serem tirados, vi algo mais nos reflexos. Atrás da figura de Mary, mais profundo na escuridão do mundo do espelho, havia outros. Dezenas deles, talvez centenas, todos parados em fileiras, perfeitamente imóveis, olhando para fora. Reconheci alguns dos rostos de cartazes de pessoas desaparecidas que tinha visto ao longo dos anos. Crianças e adolescentes que tinham sumido sem explicação, e todos tinham as mesmas marcas cobrindo os corpos, as mesmas letras soletrando Mary repetidamente pela pele. Eram os que tinham dito o nome dela e sido levados, os que tinham aberto a porta e sido puxados para dentro sem ninguém para fazer uma troca por eles, ninguém para tomar o lugar deles. Eles ainda estão lá, presos naquele espaço entre reflexos, e posso vê-los agora em cada espelho. Vejo Mary na frente, mas atrás dela se estende uma multidão infinita dos perdidos. Às vezes eles se movem, mudam de posição, viram para olhar uns para os outros com olhos mortos e vazios, mas na maioria das vezes só ficam lá esperando por... Por quê? Não sei. Talvez esperando Mary coletar almas suficientes para fazer o que quer que esteja tentando fazer. Talvez só esperando porque é tudo que resta para eles. Na noite depois que voltei do hospital para casa, ouvi meu celular vibrar com uma mensagem. Não conseguia ler, obviamente, mas tenho configurado para ler mensagens em voz alta. Era de um número desconhecido. A voz automatizada leu: "Obrigada pela troca, mas a porta continua aberta. Elas disseram meu nome. A dívida deve ser paga de um jeito ou de outro." Fiz Natalie vir e olhar meu celular.
Ela confirmou que a mensagem estava lá. Não tinha ideia de quem enviou ou como conseguiram meu número. Tentamos ligar de volta, mas recebemos uma mensagem de número desconectado. Apaguei, mas na manhã seguinte havia outra. Mesmo número. Dessa vez dizia: 5 portas abertas, só uma fechada. 4 permanecem. Senti meu sangue congelar. Fiz Natalie ligar para todos os pais imediatamente. Verificar as garotas, ter certeza de que ainda estavam bem. Todos reportaram que as filhas estavam bem, normais, saudáveis, nenhum sinal das marcas retornando. Mas aquela mensagem sugeria o contrário. Sugeria que qualquer acordo que fiz não tinha sido completo, que tinha salvado só uma delas, não todas as 5. Mas qual? E como saberíamos até ser tarde demais? Durante a semana seguinte, recebi uma mensagem toda noite às exatamente 3 horas e 13 minutos. Sempre o mesmo número desconhecido. Sempre avisos crípticos que faziam meu estômago revirar. As marcadas pertencem ao espelho. Dívida de reflexo não pode ser desfeita. Elas falaram as palavras. Elas abriram o caminho. O caminho continua aberto. Não conseguia mais dormir. Parcialmente por causa das mensagens, mas principalmente por causa do que experimentava durante o dia. Sem visão física, tinha começado a desenvolver outros sentidos. Podia sentir quando alguém estava olhando para um espelho perto de mim. Podia sentir quando um reflexo estava sendo formado. E cada vez que acontecia, podia sentir a atenção dela mudar ligeiramente. Sentir a consciência dela se espalhando através de todos os espelhos do mundo, observando através de cada superfície reflexiva. Ela estava em todo lugar, sempre observando, sempre esperando. E as mensagens sugeriam que não tinha terminado com aquelas 5 garotas. Que de alguma forma, apesar de tudo, ainda estavam conectadas a ela. Ainda marcadas de uma forma que eu não podia ver, mas ela podia. Chamei outra reunião com todos os pais, contei sobre as mensagens, mostrei o padrão. Estavam aterrorizados, mas não sabiam o que fazer. As garotas estavam bem. Exames médicos não mostravam nada errado. As marcas tinham sumido completamente. O que deveríamos fazer? Contar que ainda podiam estar em perigo de algo que não podíamos ver ou provar? Ashley sugeriu que levássemos as garotas de volta para a cidade natal da avó de Patrícia, na Polônia. Encontrar pessoas que conheciam as histórias antigas. Aprender se havia uma forma de realmente fechar as portas que tinham sido abertas. Mas Diane apontou que exigiria explicar para as garotas o que realmente aconteceu, contar sobre o jogo e as marcas e a troca que fiz. Carol disse que talvez fosse necessário. Talvez precisassem saber para que pudessem se proteger. Mas Natalie discordou fortemente. Disse que as garotas já estavam traumatizadas o suficiente mesmo sem lembrar. Que forçá-las a entender só pioraria as coisas. Não conseguíamos concordar em nada. Todos estavam assustados e desesperados e com raiva. De mim por deixá-las jogar, de si mesmos por não estar lá, de Mary por ser real quando deveria ter sido só uma história. Naquela noite recebi outra mensagem, mas essa era diferente, mais longa, mais detalhada. A chamada Iris ainda sonha com o espelho. A chamada Madison evita reflexos. A chamada Zoe me vê em cada janela. A chamada Petra sente frio quando olha para a tela do celular. A chamada Kennedy ouve minha voz quando está sozinha. Elas tentam esquecer, mas a marca é permanente. A porta está aberta em cada uma delas. Virei através quando a hora estiver certa. Imediatamente liguei para Natalie. Disse para ela ir verificar Iris. Agora! Ela disse que Iris estava dormindo, mas insisti. Algo na minha voz a fez escutar. Foi para o quarto de Iris e me ligou de volta 2 minutos depois, a voz tremendo. A Iris estava parada na frente do espelho do quarto no escuro. Olhos abertos, mas não vendo. Encarando o reflexo com uma expressão que Natalie descreveu como errada. Quando Natalie tentou afastá-la do espelho, a pele de Iris estava fria ao toque. Gelada como tinha estado no hospital. Natalie a sacudiu acordada, e Iris parecia confusa sobre por que estava fora da cama. Disse que não lembrava de ter levantado, não lembrava de ficar na frente do espelho, mas os pés dela estavam sangrando levemente, como se tivesse ficado lá por muito tempo. Fiz Natalie ligar para todos os outros pais imediatamente, fazer eles verificarem as filhas agora. Cada um reportou a mesma coisa. As filhas estavam paradas na frente de espelhos nos quartos, olhos abertos, mas não conscientes, pele fria, pés sangrando. Quando acordadas, nenhuma delas lembrava de ter levantado. Tinham estado dormindo e então de repente estavam no espelho sem memória de como chegaram lá. Percebemos então que minha troca não tinha salvado elas. Só tinha atrasado as coisas. As portas ainda estavam abertas dentro de cada garota. Mary ainda estava conectada a elas, ainda puxando elas em direção aos espelhos. E eventualmente ela ia puxá-las para dentro. Tinha dado minha visão por nada. As garotas ainda estavam marcadas, ainda condenadas, ainda dela. A única diferença era que agora eu podia vê-la vindo por elas através de cada reflexo no mundo, e não havia nada que pudesse fazer para pará-la. Patrícia disse que tinha contatado uma prima na Polônia que lembrava de algumas das histórias da avó. A prima disse que poderia haver uma forma de fechar as portas permanentemente, mas exigia um ritual específico que só podia ser realizado no lugar onde a porta foi aberta primeiro. Teríamos que voltar para a casa de Natalie, de volta àquele banheiro onde as garotas jogaram o jogo. E teríamos que fazer durante uma lua nova, quando a barreira entre mundos fosse mais fina, mas também quando o poder de Mary fosse mais fraco.
A próxima lua nova era em 3 dias. Começamos a preparar imediatamente. A prima de Patrícia mandou instruções detalhadas para o ritual. Precisaríamos de itens específicos: sal abençoado por um padre, água de uma nascente natural, espelhos do quarto de cada garota, uma vela que nunca tinha sido acesa e algo pessoal de cada garota que ela tinha com ela na noite que jogaram o jogo. Natalie ainda tinha as roupas que usaram naquela noite, sem lavar em um saco porque estava planejando devolvê-las. Reunimos tudo o que precisávamos. Os pais estavam céticos, mas desesperados, dispostos a tentar qualquer coisa para salvar as filhas de qualquer coisa que estivesse lentamente puxando elas de volta para o mundo do espelho. Durante aqueles 3 dias de preparação, o sonambulismo das garotas piorou. Acordavam na frente de espelhos múltiplas vezes por noite, começaram a falar durante o sono, dizendo coisas em vozes que não eram exatamente as próprias. As marcas não tinham retornado para a pele delas, mas estavam lá de outras formas. Iris desenhou figuras de uma mulher com cabelo escuro longo na aula de arte. Madison começou a usar o cabelo sobre o rosto, se escondendo atrás dele. Zoe desenvolveu medo de janelas. Petra se recusou a usar o celular mais. Kennedy parou de olhar para o próprio reflexo, mantendo os olhos baixos sempre que passava por um espelho. Estavam mudando, se tornando mais como ela, ou ela estava se tornando mais presente nelas. A noite da lua nova chegou. Nos encontramos na casa de Natalie depois de escurecer. Todas as 5 garotas e os pais. Eu, com meus olhos faltando, guiada pela mão de Natalie no meu braço. Nos reunimos naquele banheiro onde tudo começou. O espaço era pequeno demais para todos nós, mas fizemos funcionar. Patrícia tinha as instruções da prima. Arrumamos os espelhos dos quartos de cada garota em círculo no chão. Colocamos o sal abençoado em linhas conectando eles. Pusemos a água da nascente em uma tigela no centro. A vela, que nunca tinha sido acesa, ficou ao lado. O ritual era complexo. Cada garota tinha que ficar na frente do próprio espelho e falar palavras específicas em uma língua que nenhum de nós reconhecia. Patrícia tinha escrito foneticamente. Então tinham que olhar para os reflexos e ver Mary parada atrás delas, o que todas alegaram que podiam. Tinham que reconhecer a presença dela e então negar a reivindicação dela sobre elas, revogar o convite que sem querer fizeram. Soava simples demais para funcionar, mas não tínhamos outras opções. As garotas começaram a falar as palavras, as vozes trêmulas e incertas. Não conseguia ver o que estava acontecendo, mas podia sentir. A temperatura no banheiro caiu ainda mais. Senti algo se reunindo, uma presença pressionando contra a realidade, tentando empurrar através. As vozes das garotas ficaram mais altas, mais confiantes. Estavam recitando as palavras em uníssono agora, e percebi com horror que não estavam mais lendo. Sabiam as palavras, como se algo estivesse alimentando a língua diretamente para elas. Ela está aqui, Iris disse naquela voz errada. Ela está com raiva. Continue, Patrícia insistiu. Digam a negação, digam que ela não tem reivindicação. Mas antes das garotas poderem falar as palavras de negação, cada espelho no círculo estilhaçou simultaneamente. O som foi ensurdecedor no espaço pequeno. Pais gritaram. Ouvi vidro batendo no chão, as paredes. Senti pedaços acertando minhas pernas. E então, silêncio. Silêncio total. Até o som de respiração parecia abafado. Todos estão bem? Natalie perguntou, a voz soando distante e estranha. Pais verificaram as filhas. Todos pareciam fisicamente bem, sem cortes apesar de todo o vidro estilhaçado. Mas algo parecia errado. O ar estava grosso e frio e parado, como se estivéssemos debaixo d'água. Estendi a mão com meus outros sentidos, tentando sentir o que estava acontecendo. E foi quando percebi. Os espelhos não tinham só estilhaçado. Tinham aberto. Todos os 5. Tínhamos piorado. O ritual não era para fechar as portas. Era para escancarar elas completamente. A prima de Patrícia não estava tentando nos ajudar. Estava ajudando Mary. Ajudando ela a encontrar uma forma de abrir todas as 5 portas de uma vez, em vez de esperar para levar as garotas uma de cada vez. Tentei gritar um aviso, mas minha voz não funcionava. Nenhuma de nossas vozes funcionavam. Senti algo se movendo na escuridão do banheiro. 5 algos alcançando através dos espaços onde os espelhos tinham estado, alcançando as garotas. Pais tentaram pegar as filhas, mas descobriram que não podiam se mover. Estávamos todos congelados no lugar, capazes de respirar e pensar, mas não agir. Senti mãos nos meus ombros, mãos frias que não deveriam existir. E então a voz de Mary, clara como tudo, falando diretamente na minha mente. Você trocou sua visão pela liberdade delas, mas não pode dar o que nunca foi seu para trocar. Elas abriram as portas elas mesmas. Elas pertencem ao espelho. E agora, as portas estão totalmente abertas. Não mais espera. Não mais puxada lenta. Hoje à noite elas vêm através todas as 5 de uma vez. Senti as garotas sendo levantadas. Ouvi os gritos abafados delas. Senti pais lutando contra qualquer força que os prendia no lugar. E eu estava completamente inútil, cega e congelada, incapaz de ajudar, incapaz de fazer nada além de ouvir, enquanto Mary reivindicava o que acreditava ser dela. Não, consegui forçar para fora, embora minha boca mal se movesse. Me leve, já me ofereci. Você já pagou seu preço, a voz de Mary disse. Sua visão por nada, uma barganha de tola, mas vou te oferecer mais uma troca. Vou te dar uma escolha. As mãos nos meus ombros apertaram. Escolha uma. Escolha uma criança para ir livre. As outras 4 vêm comigo. Ou recuse escolher e levo todas as 5.
Decida agora. A crueldade disso me atingiu como golpe físico. Escolher uma criança para condenar as outras. Escolher quem merecia viver e quem merecia ficar presa no mundo do espelho para sempre. Ou recusar e deixar todas as 5 serem levadas. Não havia escolha boa. Nenhuma resposta certa. Só decisões impossíveis e sofrimento, não importa o que. Os pais devem ter ouvido também, porque ouvi Carol soluçar e Ashley sussurrar: por favor, não. Mas não podiam falar. Não podiam se mover. Só eu podia responder. Só eu podia escolher. Não vou, disse. Não vou escolher. Não pode me fazer jogar seu jogo. Então, todas vêm através, Mary disse. E senti as garotas sendo puxadas mais forte. Senti elas começando a escorregar através dos espaços onde os espelhos tinham estado, para o mundo frio e escuro do outro lado. E tomei uma decisão que vou me arrepender pelo resto da minha vida. Espere, gritei. Eu escolho. Silêncio. Até a puxada parou. Escolha, Mary comandou. E eu disse um nome. Não vou escrever qual. Não consigo. Mas escolhi. Peguei uma criança para salvar e condenei 4 outras. A pior coisa que já fiz. A pior coisa que jamais farei. A garota escolhida caiu no chão, liberada. As outras 4 foram puxadas através dos espelhos quebrados em um instante. Sumidas. Os pais delas desabaram, finalmente capazes de se mover, gritando os nomes das filhas. O banheiro explodiu em caos. Natalie estava chorando, segurando Iris, que era a que escolhi. Os outros 4 pais estavam destruindo o que restava dos espelhos, tentando encontrar uma forma através, tentando seguir as filhas, mas não havia nada, só vidro quebrado e espaço vazio. As portas tinham fechado depois que Mary conseguiu o que queria. 4 almas para o mundo do espelho, uma sobrevivente para viver com a culpa. Afundei de joelhos no chão coberto de vidro, sentindo cortar minha pele, mas não me importando. Acabei de matar 4 crianças. Sentenciei elas para uma eternidade presas atrás de espelhos. Tudo porque escolhi salvar uma. Tudo porque fui fraca demais para deixar todas irem. Ou egoísta demais para recusar o jogo de Mary. Nunca vou saber se fiz a escolha certa. Não havia escolha certa. Só opções terríveis e decisões impossíveis. Isso foi há 2 semanas. Iris está em terapia agora. Ela lembra de tudo. Lembra de estar no círculo de espelhos. Lembra de ser puxada em direção à escuridão. Lembra de ser liberada enquanto as amigas foram levadas. Ela sabe que escolhi ela. Sabe que 4 outras garotas se foram porque disse o nome dela em vez dos delas. Ela não vai falar comigo. Não vai olhar para mim, mesmo que eu não possa olhar de volta. Natalie diz que Iris tem pesadelos toda noite. Vê as amigas em espelhos, paradas atrás de Mary, olhando para fora com olhos vazios. Os outros pais não vão falar comigo. Ashley me enviou mensagem dizendo que espera que eu apodreça no inferno por escolher. Que não tinha direito de decidir que a filha dela era menos importante que a de Natalie. Carol só mandou 3 palavras. Madison foi escolhida. Patrícia não entrou em contato de jeito nenhum. Nem Diane. Não as culpo. Eu me culpo. Todo dia, toda hora, fiz a escolha que Mary queria que fizesse. Joguei o jogo dela e ela ganhou. 4 garotas se foram. 4 famílias estão destruídas. Uma garota sobreviveu, mas está traumatizada além da medida. E estou deixada na escuridão, vendo Mary e as novas prisioneiras dela em cada reflexo, sabendo que as coloquei lá, sabendo que escolhi esse resultado. As mensagens ainda vêm toda noite às 3h13, mas agora são diferentes. Agora são das garotas. Sei que são elas porque a voz automatizada lê os nomes delas antes da mensagem. Madison, estou com tanto frio. Por que estou aqui? Porque não me escolheu. Zoe, consigo te ver. Consigo te ver em cada espelho. Assisto você e te odeio. Petra, meus pais choram todo dia. Você fez isso com eles. Você me tirou deles. Kennedy, achei que você devia nos proteger. Você era adulta. Você devia nos salvar. 4 mensagens toda noite. 4 lembretes do que fiz. 4 vozes chorando da escuridão atrás de cada espelho no mundo. E posso vê-las lá, paradas com Mary, cobertas naquelas marcas, soletrando o nome dela repetidamente. Presas para sempre porque escolhi errado ou escolhi certo, nem sei mais. Iris está viva. Isso é algo. Isso é tudo para Natalie. Mas não é nada para Ashley e Carol e Patrícia e Diane. Para elas, sou assassina. E talvez estejam certas. Talvez seja isso que sou. Alguém que matou 4 crianças para salvar uma. Alguém que jogou o jogo de Mary e a deixou ganhar. Estou escrevendo isso como aviso, mas também como confissão. Se você diz o nome dela, a convida para entrar. Mas você já sabia disso. O que não sabia é que ela não só te leva. Ela faz você escolher. Ela faz você machucar pessoas. Ela faz você se tornar um monstro. Ela me fez escolher qual criança merecia viver e quais 4 mereciam escuridão eterna. E fiz aquela escolha. Nunca vou me perdoar por isso. Mas aqui está o aviso real. A coisa que me mantém acordada. Iris continua desenhando figuras de espelhos nas sessões de terapia. Continua falando sobre como ainda pode sentir a puxada. Como às vezes acorda parada na frente do espelho do banheiro sem memória de como chegou lá. As marcas não retornaram para a pele dela. Mas ela descreve sonhos onde Mary diz que a dívida não está paga. Onde Mary diz que só emprestou Iris de volta para o mundo. Onde Mary promete que vai coletar eventualmente porque portas abertas por crianças não podem ser totalmente fechadas. Porque minha escolha só atrasou o destino de Iris. Não impediu. Porque Mary sempre consegue o que é devido. E Iris
Como as outras 4, deve tudo a ela. Verifique seus espelhos hoje à noite. Olhe com cuidado. Pode ver 4 rostos novos parados com Mary na escuridão. 4 garotas que jogaram um jogo e pagaram o preço. 4 almas que condenei escolhendo salvar uma. Estão esperando lá, observando através de cada reflexo, esperando Mary abrir outra porta, esperando outro grupo de crianças dizer o nome dela e começar o ciclo de novo. E quando isso acontecer, talvez uma daquelas crianças veja as 4 garotas paradas atrás de Mary e perceba que isso não é jogo, isso é real, isso é para sempre. Mas nessa hora, será tarde demais. As palavras terão sido faladas, a porta estará aberta, e Mary fará outra pessoa escolher. Fará outra pessoa destruir vidas e viver com a culpa. Não diga o nome dela. Não jogue o jogo. Não olhe em espelhos às 3 horas e 13 minutos. Porque ela está esperando. Ela está sempre esperando. E agora tem 4 almas a mais para usar como isca. 4 rostos a mais para atrair crianças a achar que é tudo só um jogo até ser tarde demais. Até estarem paradas no banheiro se perguntando qual das amigas vai ser escolhida. Qual delas vai sobreviver. Qual delas vai ficar presa para sempre. Não seja essa pessoa. Não deixe ser sua escolha. Não diga o nome dela. Agradeço por assistir até aqui. Se gostou, deixe um like, um comentário e se inscreva para não perder o próximo.